Luke Skywalker pode não ter casado no cânone ainda, veja bem, eu disse ainda, mas no antigo Legends era uma das coisas que grande parte dos fãs do universo expandido mais gostavam, né? Se você não sabe do que eu tô falando, lá na linha Legends, que é toda aquela parada do universo expandido que a Disney colocou descartado ali depois que ela comprou Lucasfilmes, livros, videogame e tudo mais, toda essa parada, quadrinhos também no caso, eles colocaram nessa linha do Legends, né? Que são linhas de podem ter acontecido ou não, mas a gente sabe que não aconteceu. Lá no antigo Legends, principalmente nos livros, Luke Skywalker de fato se tornou um mestre Jedi, abriu a sua nova academia Jedi, mas também ele casou. Ele casou com Mara Jade, que antes era a mão do Imperador, era uma assassina do Imperador, não era uma Sith, mas era um ser do lado sombrio, né? Que depois vira casaca quando conhece o fazendeiro, lá o Luke, beleza? Ela é uma femme fatale, toda ruiva, com seu sabre de luz, papapá. Eles se conhecem, eles lutam e eles acabam ali se apaixonando e ela de fato entra para a Ordem Jedi do Luke, beleza. Isso é muito importante ressaltar que isso está nos livros, tá bom? E é muito importante a gente se atentar às datas, porque justamente depois que isso rolou, começou um boato muito forte que o George Lucas não gostava da Mara Jade. Ele até participou de sketches brincando com isso, ele gostava um pouco desse rumor, né? Ele fazia graça com isso, mas meio que isso de fato nunca aconteceu. O George Lucas, ele já deu várias entrevistas falando que ele não considerava muito o universo expandido como algo canônico, ele considerava só aquilo que ele fez. Então, os 6 filmes e também Clone Wars no caso. Tudo que veio depois ele fala que ele deixa outros autores brincar ali com o universo que ele criou, mas que não atrapalhe o dele e que ele pode mudar isso a qualquer momento. Então toda vez que alguém fala tipo, o antigo universo expandido era de fato o cânone hardcore, não era e nunca foi. Isso mudou com a Disney. A Disney realmente agora mantém o cânone, o que é canônico, o que não é tal, mas antes não era tanto assim não. O George Lucas, ele nunca foi contra a Mara Jade, nem o fato do Luke ter um casamento, porque depois isso acabou rolando, né? Mas de fato ele tinha sido contra por um certo período, então sim, George Lucas não foi contra Luke Skywalker casar, mas um certo tempo antes disso ele foi um pouquinho sim. Vamos entender melhor essa história, vamos entender o que o George Lucas fala sobre isso, porque é um tema bem interessante, e eu quero que você comente aí embaixo se pra você, dentro do que a gente conhece do personagem Luke Skywalker, faz sentido ele casar e ter filhos ou não? Faz sentido com a construção do personagem ou não? No final eu vou dar minha opinião e eu acho que a minha opinião é um pouco parecida com a do George Lucas do Novo Testamento. Star Wars, trilogia original, sai ali no final dos anos 70 até o comecinho ali dos anos 80, muda o mundo, muda o entretenimento e principalmente o que Star Wars fez foi criar um sistema de universo expandido, não criar, mas aperfeiçoar. Então quando sai o primeiro Star Wars, já começam a sair quadrinhos de Star Wars, além de brinquedos e tudo mais, mas outras mídias que contam histórias nesse universo. Então sai quadrinho, sai livro, sai um monte de coisa durante os filmes originais mesmo. Inclusive o primeiro livro, que é o Dead Eye, Splint of the Dead Eye, se não me engano, o nome de cabeça, é um livro bem interessante na real, que mostra o Vader caçando o Luke e a Leia antes inclusive do Vader saber que o Luke era filho dele, antes dessa ideia ter sido trabalhada no filme, na verdade, tá ligado? Tipo, a história era após o filme 4, não tinha Luke e Leia irmãos, não tinha Darth Vader pai de Luke, nem nada do tipo. Quando o Retorno de Jedi acaba, todo mundo fica, tá, e aí, o que vai rolar? E o George Lucas tinha falado que ele queria fazer uma trilogia prequel, mostrando a infância do jovem Anakin Skywalker com o seu mestre Obi-Wan. A infância não, o crescimento. Mas no começo dos anos 90 surge a trilogia Throne, uma trilogia de livros bem interessante, que é uma sequência direta do Retorno de Jedi, trazendo um novo vilão, que é o Thrawn, como o herdeiro do Império, como o cara que estava tentando lutar para o Império não cair. Quem escreveu esse livro é o Timothy Zahn, que inclusive ainda trabalha escrevendo livros de Star Wars, inclusive sobre o Thrawn. É justamente nesses livros que surge a Mara Jade, ou Mara Jade, que, como a gente comentou aqui, vai confrontar o Luke, vai atrás do Luke, depois vai se apaixonar por ele e tal, e vai depois entrar para a Ordem Jedi, vai virar uma das mestres da nova Ordem Jedi, eles se casam, têm filhos, inclusive, e por aí vai. Isso nos livros, anos 90, comecinho dos anos 2000 também. Em 1997, George Lucas deu uma entrevista para a Youth TV, onde ele foi questionado justamente sobre o casamento de Luke Skywalker pós Retorno de Jedi. 1997, guarda essa data. Luke Skywalker se casará um dia? George Lucas responde, não nos próximos 3 filmes, já que ele não nasceu. Tá, e na trilogia final... não sei, não tenho certeza de que tipo de personagem estarão na sequência, nada definitivo,
Temos que esperar para ver. 1997, George Lucas está fazendo as prequels, principalmente agora fazendo Ameaça Fantasma, falando ali sobre Anakin criança, Obi-Wan criança, a história vai para outro lugar, não vai falar de Luke, Leia nem nada do tipo. Isso é uma coisa que a gente já comentou muito aqui, tá? O George Lucas, ele sempre falou que ele queria fazer uma trilogia sequels, né, continuar o filme 6, ele só não sabia muito bem para onde ir, e ele sempre mudava de ideia, esse é um ponto muito importante. Mas é justamente a trilogia prequel que muda tudo, porque na trilogia original, o que nós sabíamos sobre os Jedi eles eram guerreiros que foram mortos pelo Império, pelo Sith e tal, eles lutavam pela paz e pela justiça com o seu sabre de luz e seus poderes na força. A gente não sabia como a Ordem Jedi funcionava. Por exemplo, sabe o que foi criado nas prequels, nos filmes 1, 2 e 3? O fato de que os Jedi não podiam ter apego. Na trilogia prequels a gente descobre que uma das filosofias Jedi era justamente que o Jedi tinha que ser desapegado para não deixar emoções fortes tomarem o controle dos seus pensamentos. Então, não se ligar com relacionamentos fora da ordem, como por exemplo, era por isso que as crianças eram tiradas dos pais o mais cedo possível para elas não se apegarem aos pais e se apegarem apenas à Ordem Jedi como sua família. Porque quando você não tem esses apegos, você consegue controlar melhor o que você está pensando, essa é a lógica. Não que os Jedi não lidam com sentimentos, eles lidam, mas eles querem que você entenda que esses sentimentos podem tomar o controle. Então, por exemplo, por que não pode casar? Por que não pode ter contato com a sua família original, no caso, né? É porque se você casa e alguém vai lá e ameaça matar sua mulher e seu marido, você vai ficar do mal se você é um Jedi. Basicamente é isso. Você vai fazer um assassinato, cair pro lado sombrio, ficar do malzão. Era basicamente essa lógica, muito extrema, claro, mas era assim que os Jedi funcionavam. E isso foi estabelecido nesses filmes. Então, qual que é a parada? O que o Luke ia fazer lá no Retorno de Jedi? Pós-Retorno de Jedi, reconstruir a Ordem Jedi. Isso é uma coisa que eu sempre bato nessa tecla aqui no canal. A trilogia Tron, principalmente, ela fala sobre o Luke, muito sobre o Luke, na verdade, depois disso também, né, reerguendo a Ordem Jedi. A Ordem Jedi essa, nos anos 90 e comecinho dos anos 2000, que a gente não sabia qual era. O George Lucas não tinha falado o que era a Ordem Jedi, porque a Ordem Jedi caiu. Não tinha falado sobre os apegos, sobre como a Ordem Jedi estava corrompida, como a República meio que enraizou ali na Ordem Jedi e os Sith aproveitaram disso. A gente não tinha nada disso rolando. Então, o Luke tentou reerguer uma Ordem Jedi que ainda não tinha sido inventada. Então, o George Lucas chega e inventa pra gente o que foi a Ordem Jedi e não era nada daquilo que o Luke recriou. Entende o que eu tô falando? Então, se o Luke vai recriar a Ordem Jedi antiga, ele vai recriar essa Ordem Jedi, aquela que a gente viu que se corrompeu. E aí, por causa dessa criação, o próprio George Lucas muda o pensamento dele. Em 2008, ele deu uma entrevista para Total Film falando um pouco mais sobre o universo expandido de Star Wars. Nesse momento, ele já tinha se desiludido com a ideia de fazer uma sequel, que depois a gente sabe que ele não vai fazer, ele vai vender pra Disney. E ele fala o seguinte: bom, houveram romances sobre os eventos depois do filme 6, O Retorno de Jedi. O que não é nem um pouco perto do que eu teria feito com o personagem. A história de Star Wars é realmente a tragédia de Darth Vader. Essa é a história. Uma vez que Vader morre, ele não volta à vida, o Imperador não é clonado e Luke não se casa. Ele tá citando a minissérie Dark Empire, que saiu um pouco depois nos quadrinhos, que o Imperador se clona, tá? E ele volta ele num corpo jovem e tal. Na verdade, ele queria o filho do Han Solo e da Leia. Ele tava num corpo clone, é bem parecido com o que aconteceu no Ascensão Skywalker, inclusive, né? Ele cria um corpo clone, só que o corpo não fica muito pronto, tal, nenhum dos corpos ficam. Ele ia tentar transferir a essência dele pro filho do Han Solo e da Leia. Sabe, é bem parecido com o que ele ia fazer com a Rey, inclusive. Essa história é bem ruim, claramente George Lucas não gostava, mas esse é o ponto. Vader não voltava à vida, Palpatine não teria sido clonado, tá bom? E também Luke não se casa. Luke e Mara Jade se casaram na série de quadrinhos de 99, que é Star Wars Union, mas basicamente eles passaram a década de 90 ali inteira em várias aventuras juntos. E é uma coisa interessante, porque eu tenho certeza que o George Lucas podia mandar e desmandar no que eles faziam no universo expandido, afinal o universo ainda era dele. E os caras, bom, você tá escrevendo um roteiro de Star Wars, o George Lucas fala, mano, isso aqui tá ruim, troca, não quero que o Luke se case, você vai respeitar. Então, de certa forma, ele sabia que o Luke estava se casando, né, sabia que todo relacionamento com a Mara Jade e tal, ele só não topou mexer nisso, deixou rolar, porque justamente ele não ia fazer sequel porcaria nenhuma. Ele já estava com ideias e com esboços, o que ele fala certamente que não seria aquilo que aconteceu nos quadrinhos e nos livros, mas ele já não queria fazer. A gente sabe que grande parte do porquê o George Lucas vendeu a Lucasfilm é porque ele ficou desiludido, cansado. Tem um vídeo que saiu aqui no canal umas 3 semanas sobre os 12 filmes de Star Wars. Eu vou deixar aqui no card, dá uma olhada lá. E mesmo no universo expandido, quando saíram as prequels, o universo expandido foi rolando, eles consertaram um pouco isso, falando que o Luke sabia que não podia casar, né? Eles consertaram essa parada por causa
do apego Jedi e tal, mas que ele não ligava. Só que daí ficou um negócio meio estranho, tipo, beleza, ele tá reformando a Ordem Jedi, parece algo que o Luke faria. E aí que puxa agora uma parada do cânone, porque no cânone atual, a gente não tá vendo nada relacionado ao Luke ter filhos, ao Luke casar, não tem Mara Jade ainda, por enquanto, mas eu acho que é porque eles estão fazendo essa questão do Luke recriar a Ordem Jedi como ela era, afinal ele não viu a Ordem Jedi, tudo que ele sabe é de holocron, de arquivos que ele encontrou, então ele vai tentar, no meu ponto de vista, claro, recriar a Ordem Jedi como era a Ordem Jedi do Obi-Wan, a Ordem Jedi do Yoda, a Ordem Jedi do seu pai, que era justamente uma Ordem Jedi sem apegos, e isso pra mim está claríssimo no livro de Boba Fett, quando ele pede pra uma criança, pra um neném, que é o Groguinho, escolher entre o apego, que é voltar pro seu pai mandaloriano, ou continuar na Ordem Jedi e nunca mais poder ver o Mandaloriano. Ele faz o menino escolher e o menino escolhe o apego. Então só o fato do Luke ter feito o menino escolher já deixa claro que o Luke estava seguindo esse caminho do não apego, no cânone, que é um caminho que eu gosto mais, tá? O ponto desse vídeo é, o George Lucas, ele foi mudando Star Wars com o passar do tempo, nas prequels ele mudou muita coisa, e ele foi mudando de ideia com relação ao Luke se casar ou não. Ele falou que ele não faria porque justamente se o Luke é um Jedi, ele vai praticar o não apego Jedi. A lógica faz sentido. Já falamos muito aqui no canal sobre isso. O George Lucas, ele vendeu os esboços dele, uns primeiros roteiros assim, da trilogia sequels para a Disney, que pegou, chupinhou ideias e guardou esse roteiro. E, por exemplo, essa questão do Luke tá exilado por causa de um aluno dele que se virou pro lado sombrio, que adorava o Vader, inclusive, que se virou pro lado sombrio e começou a matar Jedi, veio desses esboços. A ideia de George Lucas para os filmes de Star Wars era justamente mostrar que a Ordem Jedi do Luke não funcionou, que o Luke criou de fato um novo inimigo, que era um Jedi da academia dele, e que esse novo inimigo estava caçando ele. E aí chegaria uma menina chamada Qi'ra, que depois virou a Rey. Eles pegaram esse nome depois e usaram também no filme do Han Solo, mas essa Qi'ra lutaria contra esse matador de Jedi pra trazer o Luke de volta. Entende? Tipo assim, você pode não gostar dos caminhos que a Disney tomou, mas a base era meio que a mesma. Aí depois, né, foi pra cima, mas a base era a mesma. Como eu falei no começo do vídeo, eu quero que vocês comentem isso, porque na minha visão, dentro do que o personagem Luke Skywalker representa, eu acho que faz muito sentido ele não casar. Porque se ele tá tentando reerguer a Ordem Jedi que nós vimos que era falha, ele vai cometer alguns erros, pelo menos, que essa Ordem Jedi cometeu. E como a gente viu lá na trilogia sequels e nos esboços de George Lucas, ele não ia conseguir recriar a Ordem Jedi de primeira, ele ia falhar. Então talvez seja uma dessas coisas que ele falhou. Entende a lógica? Ao mesmo tempo, eu acho que seria uma história boa de amadurecimento ele se relacionar com outra personagem. Mas eu acho que não tem como. Eu tô no clubinho George Lucas de que também não acho uma grande ideia o Luke casar. Não tenho nada contra. Mas se eu pudesse escolher, se Nortinho Star Wars pudesse escolher, eu escolheria não. Agora é sua vez, cara. Comenta aí o que você achou dessa discussão. Você curtiu? Você não curtiu? Você concorda com o George Lucas de 97? Você concorda com o George Lucas de 2008? Você não concorda? Comenta aí. Eu vou pedir um negócio pra vocês, cara. Pega aí seu celular, se estiver assistindo pelo celular ou pela TV, sei lá. Entra no vídeo, na aba de comentários, joga pro lado, vai ter um botão chamado Hypar, que é basicamente um novo jeito de você categorizar os vídeos do YouTube. Sabe os vídeos do Em Alta? É basicamente isso, só que agora os fãs dão esse hype, que é tipo um like, só que é uma outra lista, entende? Então se puder, deixa um hype nesse vídeo, porque, mano, vai ajudar muito. Quem deixa um hype, quem deixa um like, quem se inscreve no canal, ajuda muito a fazer o canal crescer. Papo 10 mesmo. Minhas redes sociais eu vou deixar aqui na tela, se quiser ajudar o canal financeiramente falando, você pode comprar pelos meus links da Amazon, que eu vou deixar aqui embaixo na descrição, mandar um pix pra esse QR Code ou se tornar membro, tá bom? Ajuda muito mesmo. Gente, é isso, até o próximo vídeo, valeu e tchau!